Vocês viram então a tabela, como é que tá ficando, né? Vocês viram a tabela. O tricolor paulista, que tá praticamente já na Libertadores, a tabela tá só subindo. Então vamos trocar uma ideia sobre isso hoje aí. Beleza? Então, galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. O vídeo de hoje para mim tá bem interessante, porque eu vou falar aqui para vocês sobre a tabela desse Brasileirão, mas eu quero trazer para vocês também uma notícia sobre o Caleri e umas artimanhas aí do Rogério Ceni de rodar o elenco, mas não é rodar e sim usar os jogadores de maneira inteligente para contar bastante com o elenco, montando o seu sistema tático e podendo usar peças pontuais e não ficar fazendo rodízio. Isso é bem interessante. E temos também o lance do Kaká. Isso para mim é o assunto mais importante do dia de hoje, porque o assunto Kaká é o futuro do São Paulo e eu vou explicar o porquê que é o futuro do nosso tricolor paulista, beleza? Então, para quem tá vendo pela primeira vez aqui na coletiva do Juba, o vídeo, espero que você goste muito e que você se inscreva no canal. Te convido a se inscrever, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda também, e eu vou ficar muito orgulhoso, muito feliz. E você que já é meu inscrito, valeu pela interação. Até falei no último vídeo lá para fazermos uma interação. Passei o dia rindo dos comentários, foi muito legal. Vocês lembraram nomes ali que eu não tinha nenhum repente na memória ali, então valeu mesmo. Deixa o like aí para dar aquela fortalecida, beleza? Tamo junto. Obrigado, vamos começar então. Então eu separei aqui a tabela do Brasileirão e o São Paulo, ele está ali na 12ª posição, com 37 pontos. Dos times, vou falar até o Fluminense, tá? Que é o 8º colocado, e ele tem 39. O São Paulo pode passá-lo já no próximo jogo. E o Fluminense é o 8º. O São Paulo passaria a ser o 8º se ele ganhar o próximo jogo. Aí depende de Atlético Goianiense, Cuiabá, América Mineiro também. Mas convenhamos, Atlético Goianiense, Cuiabá e América Mineiro são times de um escalão, de um investimento, de uma estrutura absolutamente menores que o São Paulo. É inegável isso aí, com todo respeito aos times que eu falei aí, mas infelizmente o São Paulo tem obrigação moral, obrigação estrutural, obrigação legítima de passar esses times na tabela. Então tô contando aqui com a 8ª posição fácil. Precisa tirar esses 2 pontos em cima do Fluminense. Em relação ao Inter, o São Paulo tem 4 pontos a menos que o Inter e o Inter é o 7º. Então dá para ir buscar o Inter, que tem 4 pontos a mais que o São Paulo passaria a ser o 7º. Olha que campeonato mais maluco. Então tô bastante empolgado com essa reta do São Paulo pós Rogério Ceni. E acho que o São Paulo ele tem totais condições aqui de ser o 7º colocado desse brasileiro. Para não falar em Corinthians, que é o 6º com 44. Esse já tem 7 pontos a mais que o São Paulo. Então não vou sonhar com tirar 7 pontos do 6º, mas os 4 do 7º dá para tirar. Dá para acabar o campeonato em 7º colocado, já na Libertadores, na pré aí. E vamos embora que 2022 o São Paulo precisa retomar aquele caminho dos títulos que parou após o Paulista de 2021. O São Paulo tem que ser esse time aí competitivo nesse nível, beleza? Então é isso aí. Galera, o Rogério Ceni rodou já 23 jogadores no elenco e tem até uma lista de nomes aqui. Esse elenco rodado, São Paulo então contou com quase todo mundo já, com exceções de... onde é que eu tinha visto aqui? Eu tinha visto Lucas Perry, então não jogou com o Rogério Ceni. Olha só que interessante, Lucas Perry, Thiago Couto, Shailon e Rojas são os únicos 4 caras do elenco total que não jogaram com o Rogério Ceni. Então ele usou todos os outros, Arboleda, Benítez, Bruno Alves, Caleri, Diego, que é o Diego Alves, né? Diego Costa, aí tem o Éder, Gabriel Neves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Igor Vinícius, Léo, Lisiero, Luciano, Marquinhos, Miranda, Nestor, Orejuela, Pablo, Reinaldo, Rigoni, Vitor Bueno, Volpe e Wellington. Por que eu trouxe esse assunto que pode parecer nada a ver para a pauta? Porque o São Paulo em momento algum ele desestruturou sua formação tática. Quando o São Paulo joga bem contra o Ceará na estreia do Rogério Ceni, que não era uma estreia, tinha treinado na noite e jogou no dia seguinte. Vamos colocar o Corinthians então como sendo uma estreia efetiva do Rogério Ceni. Com uma semana, não é um ano, hein, Diniz? Não é um ano, é uma semana de treino. O São Paulo foi muito superior ao Corinthians, taticamente falando. Então esse formato tático, com
fazendo aquela cruz no meio de campo, que é um volante, dois meias que são volantes e meias, e mais um meia no meio encabeçando ali o ataque com dois atacantes na frente. Esse formato do São Paulo foi muito bem montado. Depois o Rogério Ceni ele muda e tira o meia Benítez e coloca o Léo na zaga fazendo um 3 zagueiros, mas ele manteve ali o seu alicerce, eu vou chamar assim, Lisieiro, Gabriel Sara e Igor Gomes. Quando você mantém um alicerce no meio campo e você tem muito bem definido o que você quer fazer em campo, o Reinaldo passa a ser fazer a função do ataque, e aí o Luciano e o Rigoni ficam para fazer a função do Benítez, onde o Reinaldo vai muito mais avançado. O São Paulo ele fica num formato muito padronizado, não fica aquela maluquice, aquela loucura no campo. Então eu acredito que ter o alicerce montado, ter a base montadinha, faz com que você possa usar uma lista com 23 jogadores como as que eu li aqui, e o time do São Paulo andar como uma unidade fixa. Não precisa de rodízio, pode manter o entrosamento, e quem for entrando já sabe a função que tem que fazer. É mais ou menos assim, ó. O Bruno Alves faz o que o Arboleda tá fazendo, o Gabriel Neves faz ali o que o Igor Gomes estava fazendo, não fica perdido na cabeça do jogador. E isso eu acho absolutamente interessante, porque o jogador, muitas vezes, né, senhor Diniz, não sabe o que o técnico quer dele. Aí ele se perde, toma gritos, e o São Paulo vai para onde foi o Atlético Paranaense do Diniz, por exemplo, para onde foi o Fluminense, para onde foi o próprio São Paulo e para onde tem ido o Vasco e o Santos. Então vamos lá, vamos falar de coisa boa agora. Caleri treinou com o elenco, o senhor Caleri treinou com o elenco. E agora, por que é interessante a volta do Caleri? O Léo, que em tese daria espaço para o Caleri jogar no São Paulo, Luciano, Rigoni, Caleri, Igor Gomes, Gabriel Sara, Lisieiro, 2 zagueiros e 2 laterais, quem daria a posição seria o Léo, ou o Arboleda, ou o Miranda, claro que seria o Léo. O São Paulo perderia o que foi o seu melhor jogador contra o Internacional, um dos seus melhores, que foi o Léo. Então eu acho assim, o Léo, a figura dele, independente de quem é o Léo, se o Léo é o Van Dijk, se o Léo é o Sérgio Ramos ou se o Léo é o próximo Lucão, eu não tô aqui para julgar o valor do Léo, mas a presença do Léo, um lateral esquerdo que virou zagueiro canhoto pela esquerda, cobre aquela lacuna que fica, aquele buraco que fica nas costas do Reinaldo. Ele tira essa fragilidade do time do São Paulo. Se não bastasse, ele reforça na velocidade o que falta para o Miranda hoje, que é aquele vigor físico de 25 anos. Ele não tem mais, o Miranda não corre mais tão bem. O Léo ele supre a falta que tem o Miranda, se tem alguma falta, e a falta que tem o Reinaldo no sistema defensivo. Então eu quero ver como é que o Rogério vai montar esse time quando o Caleri voltar, e se quem dá o espaço aí é o Léo realmente. Bom, coloquei na capa do vídeo aqui, vocês viram que tá ali uma foto meio pesadinha até. Tá meio pesada a foto, né? Tá somente o Muricy, Rogério Ceni e Kaká trocando uma ideia ali. E por que eu disse que isso é tão interessante? O Kaká tá tentando virar técnico de futebol, tá fazendo cursinho de técnico e tá fazendo estágio ali com o Rogério Ceni, e ele colou em ninguém mais, ninguém menos que Muricy e Rogério Ceni. Rogério Ceni, o técnico atual campeão brasileiro, tem um currículo de 2017, quando ele começou pra cá com 8 títulos. Acho que ninguém no mundo tem isso, né? Um título, uma carreira, uma trajetória de técnico incrível, incrível. Os haters que me desculpem, é incrível um cara começar em 2017, treinar times, o melhor do Brasil, o Fortaleza, uma embata de uma incógnita, e o cara ter 8 títulos na sua coleção e ser o atual campeão brasileiro, coisa que o Renato Gaúcho já não será com esse mesmo Flamengo, é um feito. Então o Kaká cola em 2 caras ali que tem história demais no futebol. E por que eu acho tão interessante o Kaká nessa toada, nesse balaio? Por que eu acho mais interessante o Kaká do que, por exemplo, aí o Marcelinho Carioca? Por quê? Porque o Kaká é cria do São Paulo. O Kaká, se um dia se tornar um grande técnico, eventualmente se tornando, é a mesma situação do Muricy indo pro São Paulo. Apesar do projeto, apesar do momento do São Paulo, o Muricy fecha com o São Paulo. O Rogério Ceni, se fosse o técnico atual campeão do mundo e tivesse uma proposta do Liverpool e ele foi pra Europa, pra Inglaterra e deu muito certo e ganhou Champions, vai voltar pro Brasil, ele pode ter proposta excelente de alguns times. Se tiver a do São Paulo, ele volta pro São Paulo. Então,
é um ídolo que retorna. E o São Paulo com o Kaká, indiretamente, mesmo que inconscientemente, ele está formando um técnico pro futuro, um cara vencedor, campeão de melhor jogador do mundo, como já foi, ele volta pro São Paulo. Então assim, data vênia, né? Com toda a vênia, com todo respeito a Palmeiras, Corinthians, se um dia o Corinthians estiver numa situação dessa de voltar alguém pra lá, vai voltar aqui o Gil, vai voltar o Dentinho, vai voltar o Romarinho. Se um dia for o Palmeiras, vai voltar quem? O Gabriel Jesus? Vai voltar o Roger Guedes? Vai voltar ali aquele zagueiro Mina? Não tem. Vocês percebem que quem vem de ídolo para ser melhor do mundo lá fora, como o David Neres não é hoje, mas o Antony tem muita propensão a ser melhor do mundo daqui a alguns anos. O time que tem esses caras que podem ser os melhores do mundo, como o Casemiro é na sua posição, como o Antony vai virar daqui a pouquinho, como o Kaká foi recentemente, em 2007... O São Paulo tem novamente colocado os seus craques, seus ídolos da base no mundo, e esses caras um dia retornam. Então o São Paulo monta uma estrutura, monta uma base que é inacreditavelmente boa, e eu tô muito otimista com isso. Então parabéns aí ao Muricy e Rogério por receberem o bom filho que a casa torna. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!